especialista. Hoje estou recebendo aqui, o ouvinte gosta muito disso, o Dr. Fabrício Santos, e ele tem uma formação, inclusive, internacional. E também a sua secretária, que ela não vai falar, mas está aqui do lado. Seu nome é? Juliana Pacheco. Juliana Pacheco. Ela disse, essa aqui, meu braço direito, tenho muito orgulho do trabalho dela. Vamos conhecer um pouquinho do Dr. Fabrício, como eu estou conhecendo agora. Tudo bem, doutor? Olá, bom dia, tudo bem? Vamos mais aqui pertinho. Sim. Doutor, o senhor é baiano, né? Sim, sou baiano de Vitória da Conquista, uma terra gelada, né? Lá faz um frio bom, né? Essa época do ano lá ainda é frio. Bom, você tem 25 anos e foi formado primeiro aqui na Bahia e participou de um intercâmbio internacional. Conta um pouco da sua trajetória. Claro, claro. Então, eu estudei odontologia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus da cidade de Jequié, uma cidade totalmente contrária à Vitória da Conquista. A cidade do sol, né? Uma cidade do sol. E no meio da minha graduação, eu desenvolvi uma pesquisa com a belisticans fragans, uma substância da noz moscada. E, consequentemente, eu ganhei uma bolsa do governo federal para estudar na Europa, onde eu estudei. Na Espanha, né? Perfeitamente. Na Faculdade de Medicina de Oviedo, na Espanha, no ano de 2015. Recente, né? Não tem muito tempo, né? É recente, sim. E aí retornei para o Brasil, me formei em odontologia e atualmente me dedico ao atendimento de idosos e de crianças aqui na cidade de Porto Seguro. Então tá aí um pouco da apresentação dele, né? E quando voltar outras vezes a gente fala mais um pouco. Mas vamos começar o assunto que o senhor sugeriu, depois tem pergunta. Claro. Sobre o câncer bucal. Perfeitamente. A gente sabe que o cigarro é uma das formas, né? Mas tem outras, a forma não, um dos causadores, mas tem outros também, né? Claro. Pois bem, primeiro eu gostaria de deixar bem claro que o meu intuito não seria de amedrontar a população de hipótese alguma. Porque muitas vezes, quando se fala em câncer bucal, muitas pessoas pensam que o câncer é o final de tudo. Para mim, eu acredito que o câncer seja o início de uma nova história. Seria simplesmente uma forma de te disciplinar para a vida. Você vai mudar totalmente os seus hábitos, tanto hábitos pessoais, hábitos de saúde e hábitos para com o coletivo. Esse tipo de câncer ocorre com um número assim considerável no Brasil? Sim, ocorre em uma escala mundial e também em uma escala brasileira. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o câncer bucal ele está entre os 10 mais prevalentes no Brasil. Então daí tem que se ver a grande importância dele. Além do cigarro? Perfeitamente. Além do cigarro, primeiro vamos falar uma explanação sobre o câncer, né, como um todo. Sim, o mecanismo dele, né? Sim, perfeito. Então, quando nós falamos de câncer, nós estamos falando em um conjunto de mais de 100 doenças que acontecem em nível celular. Ou seja, de maneira inicial, o câncer ele começa de uma forma indolor. Nós costumamos dizer que seria uma doença de estágio inicial primário assintomática. Então, ela não apresenta nenhuma característica de dor no seu primeiro estágio. Logo depois, eu acredito que simplesmente depois de um avançado estágio do câncer, o paciente começa a sentir alguns incômodos, porque a sua escala, que nós gostamos muito de falar no consultório odontológico, que seria a escala visível, ou também que eu costumo chamar de escala de incômodo, o paciente começa a apresentar algumas manchas, alguns caroços, algumas pápulas, algumas manchas avermelhadas, algumas manchas esbranquiçadas interior da boca, né? Perfeitamente, tanto na parte interior e às vezes também na porção do lábio. Falou essas lesões esbranquiçadas, pode ser confundido com afta? Pode ser confundido. Porque o senhor falou, eu lembrei imediatamente disso. Claro. Muitas vezes são confundidas não só com a afta, mas com diversas doenças bucais. Então, o que acontece? Para o diagnóstico do câncer oral, não seria. A pessoa acabou de olhar no espelho e falou, meu Deus, eu tenho uma mancha verde, eu tenho uma mancha azul. Não pode ficar com essa paranoia, né? De hipótese alguma. Pode ser qualquer problema bucal. O diagnóstico do câncer oral, ele não é um diagnóstico clínico, ele é um diagnóstico onde se juntam as características clínicas, características de imagem e características da citologia. Ou seja, nós realizamos uma biópsia dessa lesão, ou de parte dela, e nós mandamos para a análise anatomopatológica, somente após o resultado anatomopatológico. Esse é um palavrão, né? Para quem não acredita. Claro, só após a biópsia. A biópsia, é melhor, né? Fica mais simples assim. Fica mais simples, sim. Só após o resultado da biópsia que o cirurgião pode caracterizar como câncer oral. E a partir desse estágio, o paciente será entregue ao médico oncologista, que ele vai simplesmente organizar toda a conduta que o paciente deve recorrer. Bom, quais são os fatores que causam? Perfeito. 95% dos casos de câncer bucal é devido ao cigarro.
95. De cada 100 casos, 95... 95% é certo. Isso é um dado do Instituto Nacional de Câncer do Brasil. Certo. Então, 95% dos casos é causado pelo fumo. Então, não só do câncer oral, também nós teremos o câncer de pulmão, tipos, também, consequentemente, é a principal causa do câncer de pulmão. Aí sobra 5%. Quais outros fatores menos comuns? Claro. O excesso de álcool, bebida e a má higiene oral. E às vezes também até a má adaptação da prótese dentária. Às vezes, porque causa um acúmulo exagerado de bactérias. Conhecido aqui na Bahia como chapa ou dentadura, né? Já eu aprendi aqui em Porto Seguro que chama de perereca também. Perereca. Vamos no popular. Tem uma pergunta aqui. Posso passar? Por favor, vamos lá. vontade. Ô Tarcísio, boa tarde, é Bob Nelson. Eu quero fazer uma pergunta para o médico. Ele está aí, o dentista, parece, se eu não me engano. Parece não, Eu sou diabético, sou hipertenso. Enquanto a diabetes a gente pode estar para a gente poder extrair um dente. Eu quero saber, por favor. Quem é diabético para extrair dente, como é? Perfeitamente. Primeiro, o paciente diabético ele é caracterizado como um paciente especial da odontologia. Existe uma especialidade específica, que seria o cirurgião dentista, especializado em atendimento de pacientes especiais. Certo. Mas a primeira conduta seria que a diabetes deve estar compensada. E simplesmente, a partir do momento que ela está... O que é uma diabetes compensada? Ou seja, ela não está em um nível elevadíssimo. Ela está equilibrada ali, controlada. Está equilibrada e o paciente está com o uso da insulina. Correto? E o melhor horário para a extração dentária de um paciente diabético é o primeiro período. Ou seja, eu só faço extração dentária no meu consultório odontológico em diabéticos às 8 horas da manhã. Passou de 9h30, eu não faço mais, mando vir outro dia. A Neide escreveu, eu fiquei sabendo, doutor, pergunta para você, Claro. que além da escovação correta, ela leu em algum lugar, Claro. que não se deve usar o fio dental. Perfeitamente. Deve ou não deve? Deve utilizar o fio dental, sim, todos os dias. Porque simplesmente a escova, ela não vai limpar o que nós chamamos de Porque ela leu em algum lugar que o fio dental já não é mais recomendado, essas coisas de rede social, boato e tal. Sim, claro. Existe, se nós fôssemos pensar dessa forma, até o canal dentário hoje não seria mais indicado, mas é necessário. O que acontece? O fio dental ele deve ser utilizado sim todos os dias, porque nós comemos todos os dias. E a partir do momento que nós comemos e deixamos alimentos entre as nossas pontinhas, que eu vou chamar de pontas proximais dos dentes, que seria a face de contato entre um dente e o outro, se você não passa o fio dental vai ficar sujo. E se não fica sujo, simplesmente vai ter o quê? Um acúmulo bacteriano maior. Sim. Bom, essa pergunta é minha. Eu não sei se isso... tem brasileiros que vão morar nos Estados Unidos, só morou na Espanha, sabe muito bem disso. Sim, que claro. quando o brasileiro chega lá, nesses países, que eles ficam espantados como nós brasileiros escovamos os dentes. E está no trabalho, escova os dentes, que lá o brasileiro é mal visto. Mal visto não, eles vão ver com espanto. Você está numa empresa, trabalhando ou na Europa, nos Estados Unidos, você faz o lanche na empresa e escova o dente. Claro. Diz que o europeu não é assim, nem o americano. Você teve essa experiência lá? Tive essa experiência não só com os dentes, mas também com o banho. Vamos ficar só do banho e te deixa essa polêmica. Vamos falar da escovação. Porque eles não vão falar de um país aí que tem essa fama. Claro, não, por favor. Por exemplo, do momento que eu estudei na Espanha, eu dividi a república com uma egípcia e com um rapaz da própria Espanha. E a egípcia, o que acontecia? Ela não tinha o hábito de escovar os dentes 3 vezes por dia. Ela escovava os dentes simplesmente pela manhã e escovava os dentes no horário de dormir. E aí que eu vou chegar. Qual o ideal de escovação? Cada vez que come, 2 ou 3 vezes por dia. Perfeito. A recomendação que eu faço aos meus pacientes no consultório seria que, após as refeições, escove os dentes. Qualquer refeição que fizer. Qualquer refeição. Tá Mas certo. para quem não segue a risca, 3 vezes ao dia está ótimo. Aquele ouvinte, acho que ele está repetindo a pergunta ou completando. Vamos lá. Tarcísio, boa tarde, novamente. Eu não uso a injeção, eu uso comprimido. Sim, mas ele quer saber que o comprimido também controla. Sim, a né? medicação da mesma forma. É o mesmo medicamento. Claro. Bom. A diferença é porque, simplesmente, a injeção seria de forma interal, né? E o comprimido é de forma oral, não vai fazer Então, diferença. o ouvinte perguntou aqui, a questão é, eu acho o tratamento dentário muito caro, ela falando. Eu só não trato melhor meu dente porque eu não tenho condições. Existe algum programa? Ela está perguntando aqui, né? Aí já é da rede pública, né? Olha, existe programa, simplesmente a rede pública ela oferece todas as especialidades odontológicas. Aqui em Porto Seguro eu achei muito incrível o sistema público de saúde no que diz respeito à saúde oral. Mas também tem diversas clínicas
tanto clínicas populares e não populares em Porto Seguro. Eu acredito que a senhora deveria procurar a clínica que mais te agrade. Certo. Agora, essa é a minha pergunta, porque a gente teve até uma ação aqui, acho que você mora há quanto tempo em Porto Seguro? Moro a Porto Seguro há 4 meses. Pois é, então já houve isso aqui, o Ailson acompanhou, uma blitz do conselho, porque tinha falsos dentistas aqui. A pergunta é, como é que a pessoa vai procurar um tratamento, qual o cuidado que ela deve ter, e não falando não é só do senhor, né? Sim, claro. Não sendo corporativo você. O que as pessoas devem tomar cuidado, porque eu sei que o barato sai caro, né? Com certeza. A primeira coisa, você deve procurar na placa do seu cirurgião dentista um registro chamado CRO, que seria o Conselho Regional de Odontologia da Bahia. Certo. Se ele está devidamente inscrito no CRO. Então, se você vê o número do CRO, você pode consultar no site oficial do CRO e você vai saber toda a vida daquele profissional ali. Bom, nosso tempo voa. Quem quiser entrar em contato, como acha o doutor, né, doutor Fabrício? Claro, perfeito. Essa é a minha parte, né? Então, o meu consultório odontológico, ele funciona dentro do prédio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o SINSPOR. Ali na Praça da Bíblia, né? Isso, em frente ao estádio. Nós trabalhamos com todas as formas de pagamento e acreditamos que os nossos valores são dos melhores da cidade. Que valor não se diz, é uma questão ética, é só ir lá e procurar o senhor para saber. Com certeza. Dê uma chegadinha lá, a gente aguarda vocês. Valeu, obrigado, doutor. As perguntas chegaram aqui, chegaram 3, 2 por escrito e uma em áudio, né? E não sei se... Peraí, vamos otimizar o tempo aqui, porque ainda tem mais um minutinho para não atrasar o esporte. Pergunte ao doutor Fabrício se a Coca-Cola escurece o dente, se o café deixa dente e o fumo... Bom, o fumo eu tenho certeza, já botou. Se o fumo de rolo escurece o dente. Você falou de cigarro, né, doutor? Responda aí. Claro. Não só a Coca-Cola, não só o café, mas simplesmente qualquer alimento. Eu ouvi falar que chocolate também, né? Sim, qualquer alimento que apresente corante. Não é aquele suco de pacotinho? Meu Deus do céu, mancha-pulmão é pior de todos. Pior de todos. Mas o que acontece? Qualquer alimento que contenha corante, ele vai causar um manchamento nos seus dentes. Não é à toa que quando você faz um clareamento dentário, a recomendação do cirurgião dentista seria de que você não deve ficar ingerindo com constância. Não vai jogar dinheiro fora. Vamos lá, a outra aqui. Estou precisando, Tarcísio, do dentista desse, que eu ainda não... Oh, meu Deus. Opa.